Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pô, já começo rindo. Não ri! Porque esse é o vídeo mais difícil que a gente já gravou nesse canal. Muito. Assim, a gente faz vídeo já pra Instagram há muito tempo, né? E nunca deu problema. Pro YouTube, né? A gente já faz vídeo e... Só pra vocês terem ideia, 5 anos tentando gravar esse vídeo. E é absurdo, porque acontecem coisas... por exemplo, falta luz do vídeo, o microfone para de funcionar do nada. Depois que a gente já fez 2 horas de gravação. E aí a gente vai desanimando e vai só deixando pra depois. Ó, né? já é a terceira cidade que a gente tá gravando esse vídeo, o segundo estado que a gente tá gravando. Hoje a gente mora num lugar muito sossegado. Sim. Que o máximo que você ouve barulho às vezes é uma vaquinha passando, um cavalo. Não, mas não dá nem pra ouvir a vaquinha caminhando. Não dá. É tudo muito silencioso. Nossa, já passou o trator. Já passou helicóptero, uma moto com barulho imenso que a gente nunca escutou aqui. Os cachorros todinho da vizinhança resolveram latir tudo de uma vez. No mesmo dia, quando a gente tá gravando. É incrível. Tudo. Então, assim, tenha paciência se começar a fazer esses barulhos todos aí. Que a gente vai continuar mesmo assim. A gente já rodou igrejas, né, lá no Rio de Janeiro, contando essa história, enfatizando ali a parte que é a nossa missão de vida, né, que é o estilo de vida saudável, né, mudanças nos hábitos de saúde. Porém, a gente tem se sentido inspirado por Deus para dar uma outra ênfase nesse vídeo hoje, nesse testemunho. A gente orou e a gente vai tentar com que essa versão que a gente está gravando neste momento chegue para você, né? Esperamos que vocês também curtam, compartilhem. Se você gosta de levar a mensagem de Deus para outras pessoas, compartilhe esse vídeo aqui no seu WhatsApp com pelo menos 5 pessoas e peça para essas pessoas compartilharem com mais 5 para que esse vídeo possa chegar a mais gente, né? Sim. Porque é um vídeo que a gente fala sobre o sobrenatural, sobre os milagres que Deus pode fazer na nossa vida. Realmente aconteceu com a gente e fica até o final para você ver como Deus é maravilhoso. É realmente milagre dos dias modernos. Aqueles lá de época da Bíblia que a gente via, acontece hoje sim. Sempre que a gente passava nas igrejas, as pessoas falavam: por que vocês não gravam esse testemunho em vídeo para que chegue a mais gente? E como a gente já gosta de gravar vídeo, né, já tem feito isso há um tempo, a gente pensou que realmente seria uma boa, e principalmente porque a gente acredita que a nossa vida é como se fosse uma Bíblia. A Bíblia ela é composta de histórias de pessoas, seres humanos como nós, que são pecadores, que eram imperfeitos, que tinham seus problemas, que tinham as suas dificuldades, mas que também tinham suas vitórias, tinham a sua comunhão com Deus. Ficam histórias para o nosso aprendizado hoje e a gente medita muito nessas histórias. A nossa vida também pode ser uma Bíblia, porque nós também somos pecadores e nós temos histórias de milagres, histórias de comunhão com Deus, histórias de o que é ter uma vida na presença de Deus e o que Deus pode fazer na nossa vida quando a gente se entrega nas mãos dele. Por isso a gente decidiu contar, né? E a gente espera também incentivar outras pessoas a contar os seus testemunhos, né? Esses testemunhos vão inspirar para que outras pessoas também tenham uma vida com Deus. O aprendizado que a gente teve com essa história, com tudo que a gente viveu, ele foi muito grande. Na verdade, é imensurável. A gente pode tirar diversos tipos de aplicação. Sim. Inclusive, a gente já gravou esse vídeo com outros tipos de aplicação também, né? Em um dos vídeos a gente tentou colocar ali a maior parte dos aprendizados que a gente tirou do nosso testemunho. Só que o vídeo ficou imensamente grande. A gente espera que vocês se inscrevam aqui no canal, porque depois a gente vai estar colocando mais vídeos falando sobre o nosso aprendizado que a gente teve, não só com esse testemunho, como com várias outras coisas que aconteceram na nossa vida, né? Vamos embora pro assunto, né? Vamos falar o que aconteceu tanto assim, que a gente tá fazendo uma propaganda tão grande, né? A primeira coisa, assim, que a gente tem que passar é o panorama, o cenário de como a gente vivia. Apesar de sermos cristãos, eu de berço, né, a Gleice desde bem nova, apesar de estar numa igreja, apesar de se envolver, apesar de acreditar em Deus e fazer o papel de um cristão, né, ajudar as pessoas, enfim, eu acredito que a gente muitas vezes não percebe o quão cético a gente é. Sim. Eu confio em Deus, mas confio desconfiando. E isso é uma coisa que hoje eu olho assim pra trás e falo, caramba, como é que pode eu ser cristão, nascer na igreja e não confiar totalmente em Deus? Hoje, né? A gente percebe que a gente não tinha uma fé bem fundamentada, uma fé genuína. É um movimento comum
que existe, né, da gente acreditar que Deus, ele somente dá forças para os seres humanos, dá inteligência, dá capacidade, e aí o ser humano vai executar a vontade de Deus. Isso é verdade. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Porém, às vezes Deus não precisa da gente para fazer a parte dele. Na verdade, ele nunca precisa, né? Às vezes ele quer que a gente aprenda com aquilo, então ele nos leva, nos guia, mas em alguns momentos é o contrário. Em alguns momentos ele fala assim, sossega, para. Sim. Não é a tua vez de fazer, agora é só comigo. Área de ansiedade, é né? sobrenatural mesmo. Eu sozinho vou fazer para mostrar para você que eu não preciso de você. Eu atendia em uma comunidade, né? Eu sou enfermeira, e muitas vezes o pessoal vinha, várias histórias, mas só citando uma moça que falou, porque tinha câncer de útero, e só que Jesus curou, e ela não tinha mais nada. E imediatamente eu pensava, não devia ter câncer nenhum, não. Deve ter sido um diagnóstico errado, ou então ela ainda tem, só que esqueceu, não sabe ler o exame ali para saber direito. Exame. Eu acreditava que a pessoa só podia ficar curada, né? Que poderia até ter um milagre de Deus, usar o médico para tirar a doença da pessoa, mas nunca assim do nada, né? O estalar de dedos e a doença sumiu. Então assim, eu era bem cética nesse sentido. Eu era muito, muito orgulhosa. Inclusive é um dos assuntos que eu mais estudo, porque eu percebi em determinado momento da minha vida que o orgulho era um problema e era um problema que eu teria que resolver. Pedi para Deus também para que ele tirasse o meu orgulho. Quando a gente pede, Deus ajuda a gente a mudar. A verdade é que ele vai ajudar nos dando cenários que a gente vai precisar praticar aquilo, né? Exatamente. Eu não vou, Senhor, eu quero paciência. Eu não vou me tornar paciente do dia pro outro. Se ele quiser, ele até faz. Sim. Mas ele quer que a gente aprenda, ele quer que a gente viva a experiência, né, o processo. Então, ele vai nos dar circunstâncias no decorrer do dia que façam a gente exercer a paciência. Por exemplo, você fechado no carro, no trânsito, né, logo na primeira hora do dia, o chefe te criticar por uma coisa que você não fez de errado, enfim. Com Deus não tem teoria, na prática, né? Prática. Quer dizer, é teoria e prática. O cristianismo é uma vida prática, né? Exato. E isso é uma coisa que a gente precisa viver realmente, né? Viver amar o próximo, viver amar a Deus e não da boca pra fora, não na rede social, né? Então, como uma pessoa bem orgulhosa que eu era, eu achava que eu não tinha que depender de ninguém, que eu não precisava de ninguém. Depois, nos próximos vídeos, a gente vai falar um pouco mais de orgulho. É um assunto que tem muita, muita coisa pra ser falada. Tem muita gente que é muito orgulhosa e nem sabe, né? Como se tivesse umas escamas nos olhos. E é uma coisa que não tem classe social, né? É rico, é pobre, é gente com muito conhecimento, gente com pouco conhecimento. O orgulho está em todos os lugares. Inclusive, ele é a raiz de todos os males, de todos os pecados da Bíblia. O primeiro pecado, né, apontado ali, que foi o que Lúcifer teve, depois Adão e Eva também tiveram, depois Caim também teve, enfim. O que eu falei pra você quando a gente casou sobre se eu ficasse doente? Não, se ficar doente, você para, porque eu consigo me virar sozinha. Eu dou meu jeito. Questão de finanças do casamento também. Um dia que eu perdi minha aliança e ela quis separar na hora, sendo que ela já tinha perdido a dela e eu não tinha falado nada. Mas a gente não vai dar ênfase nisso agora. É só pra entender, né? Eram algumas questões que eu tinha que passar por esse problema de saúde, de certa forma, me ajudou bastante a perder bastante do meu orgulho. Eu acreditava que eu não tinha que dar trabalho pra ninguém. Se eu tiver algum problema, eu vou resolver sozinha e eu não vou precisar de ninguém. Só que eu quebrei profundamente a minha cara. Durante todo o meu período, eu precisei demais, não só do Isaac, como da minha família e como de muitos amigos, como a gente vai contar agora. E esse era o outro ponto que eu ia falar, né? Que a gente aprendeu que a gente precisa das pessoas, né? Porque o orgulho é uma coisa, e o precisar das pessoas é um outro aspecto de aprendizado muito grande pra gente. Nossa, a gente precisa mais do que a gente pensa. Qual era o cenário que a gente vivia nesse momento? Uma vida super estressante, cidade grande, Rio de Janeiro, trabalhando muito. Quem mora em cidade grande sabe como que é a relação, como que é o estresse, né? Que a gente não consegue, às vezes, tirar um tempo para relaxar, você não consegue dormir a quantidade de horas certas, você não consegue se alimentar bem, não consegue, às vezes, fazer uma atividade física, não consegue, às vezes, beber a quantidade de água que precisa, né? É um estilo de vida desregrado que a gente leva por viver de uma forma tão agitada e acelerada, né? Então esse era o cenário. E aí a Gleice, ela começou a sentir algumas coisas que, a meu ver, eram sintomas de estresse, mas não eram, né? Também já estava hipertensa, estava com um pouco de sobrepeso, sedentária. Comecei a ficar com a visão turva. Eu lembro, como se fosse hoje, eu no computador tentando digitar e de repente eu não conseguia enxergar mais nada no computador, as letras sumiam. Tava em casa pegando alguma coisa no armário, daqui a pouco eu caía para trás.
de tontura, dores de cabeça, assim, que nenhuma medicação passava, até que a gente decidiu ir no neurologista. Falava que não era sintoma característico de muitas coisas, né? Poderia ser uma enxaqueca. Até mencionou a possibilidade do estresse mesmo também, né? Sim. Mas, por via das dúvidas, ele pediu um exame que era uma angiorressonância, né? E aí ele tem que colocar ali obrigatoriamente uma indicação clínica, né, para poder o plano de saúde liberar o exame. E aí ele colocou ali aneurisma e botou um ponto de interrogação. Só que nem ele mesmo acreditava que fosse isso. Fiz o exame, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Nessa ansiedade eu ficava no Google, né, procurando o que eu tinha, vendo um monte de doença das piores. Não façam isso em casa. Hoje eu aconselho muitas pessoas, as pessoas falam, vou ver no Google. Não vê. Até porque tudo no Google é câncer, né? E um dia a gente foi buscar o exame, né? A gente estava num shopping, estava esperando o lanche e o Isaac foi buscar a ressonância. Eu normalmente não sou ansioso. Só que nesse dia eu senti no meu coração o desejo de abrir o exame antes mesmo de estar com ela, acreditando que não tinha nada. E aí quando eu abri, né, foi aquele choque. A população comum muitas vezes não sabe o que é um aneurisma, né? Ela sabia porque ela é enfermeira e eu sabia porque a gente teve uma situação de uma amiga próxima que teve um aneurisma. Pra quem não sabe o que é aneurisma, né? Explicando assim de uma forma bem leiga, é como se houvesse uma fragilidade ali em alguma artéria, no meu caso foi cerebral, uma fragilidade que fizesse com que o sangue ele fosse passando e ele fosse formando uma elevação até formar uma bolinha, digamos assim, parecer uma bolinha. Só que o problema dessa bolinha ali cheia de sangue é que vai enchendo de sangue e pode chegar um momento que ela se rompe. E no que ela se rompe, a pessoa pode ter um AVC e aí pode levar à morte ou pode levar a sequelas, né? Perda de visão, paraplegia. E com isso a pessoa é como se fosse uma bomba relógio, né? Aconteceu alguma coisa, a pressão subiu muito, teve algum estresse, a pessoa não pode engravidar, dependendo da localidade, do tamanho do aneurisma, porque na hora do parto, né, pode haver um esforço muito grande e o aneurisma romper. Então, assim, é como se fosse uma bomba relógio dentro da cabeça da gente. A gente voltou no médico e falou, nossa, mas que isso, eu dei um chute e não imaginava, vamos fazer um exame para confirmar. E esse exame se chama arteriografia, que é um exame que o catéter ele entra pela artéria femoral, né, vai até o cérebro. E fica lá, passa por dentro do corpo todinho, chega lá no cérebro, vem com uma câmerazinha, né, pra poder mostrar o que tem. Pra ver certinho onde é que tá a localidade e o tamanho. Na minha angio-ressonância tinha dado um aneurisma de 2 milímetros, aí depois da arteriografia deu um de 4 milímetros, que seria indicativo para a cirurgia. Fiz o exame, esse exame eu teria que ficar uns 3 dias em casa, acho que eu fiz o exame na quarta. O médico falou que esse exame, assim, eu tinha que ficar no repouso no primeiro dia, mas depois estava tranquilo, né? Muito simples, vida normal no dia seguinte. Só que eu fui só piorando, a minha perna foi ficando roxa, né? Sexta-feira minha perna já estava roxa até o joelho e eu não conseguia mais andar. E estava sentindo uma dor absurda. Não sei quem já passou por isso, mas de ter alguma coisa prendendo a circulação e ficar como se estivesse com a perna formigando. Eu tava com essa sensação na perna e mais a dor. Isaac tentava me levantar, mas só de ele encostar na pele era uma dor absurda, então eu não queria que ele encostasse em mim. Ela teve uma crise, né? Ela começou a gritar de dor e eu fiquei desesperado, né? Nessa época eu não dirigia ainda, a gente tinha o carro, mas eu não dirigia. E o que eu faço? E aí eu liguei para os amigos que moravam perto da gente, liguei também para o SAMU. Os amigos chegaram bem antes, né? Como que a gente ia fazer? Porque não dava pra encostar nela. E a gente precisava levar ela pra botar lá dentro do carro. A gente conseguia carregar, mas não conseguia encostar. E aí? Eu pensei, é só Deus que pode me ajudar aqui. Eu pedi pra eles esperarem, eu fiz uma oração. Pedi pra Deus me ajudar pra eu conseguir passar da cama pra cadeira, que a gente tinha uma cadeira, aquela cadeira de escritório de rodinha em casa, né? E aí eu fiz essa oração e a dor deu uma aliviada e aí eu consegui ir pra cadeira e aí eles me levaram, né? E a gente foi pro hospital. E aí ela desmaiou. Gleice desmaiou. Acho que eu desmaiei umas 3 vezes, né? Porque a dor era muito grande. Vocês imaginam o coração onde estava nesse momento, né? Porque não era pra ter acontecido nada. O problema ali era na perna, não tinha a ver com aneurisma nesse momento, né? O que é esse problema na perna? O que aconteceu? Por que essa perna tá roxa? Por que ela tá com essa dor? Por que tá desmaiando? Nem no hospital não sabia. E aí eles não tinham estrutura pra me manter lá, porque eles não tinham o aparelho pra fazer o exame e não tinha o especialista lá pra me atender. Então eles tiveram que chamar uma ambulância
para me levar para um outro hospital que ficava no centro da cidade, ou seja, ia sair de Jacarepaguá para o centro da cidade na ambulância. Eles me deram uma medicação, que é o Tramal, né, que é uma medicação bem forte para dor, mas é como se eu não tivesse tomado nada, porque a dor continuava do mesmo jeito. O que mais mexeu comigo foi porque a Gleice é uma pessoa que costuma ser muito forte para dor. Então, ela não costuma reclamar de dor, ela, até mesmo com cólica, ela se dá relativamente bem, né, consegue fazer as outras atividades normal, né? Tem gente que fica completamente impossibilitada, né? Isso me assustou muito, porque, poxa, por que ela estava sentindo tanta dor? Isso era fora do normal. E na ambulância havia a cara de sofrimento, né, que ela tava. Eu fui gritando, né, até chegar lá. Porque trepidava muito, era muito complicado. Uhum. E aí chegamos nesse hospital no centro do Rio. Ao chegar lá, eu lembro que eu até me despedi, minha mãe estava lá, Isaac também, eu me despedi deles, porque eu achava que eu ia morrer, eu achava que era impossível continuar aguentando aquela dor. Eu lembro que eu falei para arrancarem a minha perna, né? Falei para eles arrancarem a minha perna, que não dava mais para ficar com ela, de tanta dor. E aí, quando eles me deram morfina, aí a dor passou. Acho que eu fiquei uns 3 dias com morfina. Eu já acordava assim, ai, cadê minha morfininha? Já tava ficando viciada. E não conseguia andar, né? Fiquei quase um mês aí sem conseguir andar. Minha pessoa que não precisava de ninguém pra ir no banheiro. Eu precisava que o Isaac me ajudasse, me colocasse na cadeira de rodas pra levar pro banheiro. Essa ida no banheiro começou a me fazer muito mal, porque as minhas dores foram piorando. Até então, não tinham descoberto ainda o que era. Então ela estava no hospital controlando a dor, mais nada. A minha preocupação era daquela perna piorar, né? Ela já tinha ficado muito ruim em 3 dias, conforme ela fosse fazendo esforço, mesmo com remédio, podia piorar. Então desde o início eu lembro que a gente pediu para colocar uma sonda nela, né? E eles falaram, não, isso é muito invasivo, dá uma comadre, mas aí a Gleice não conseguia utilizar a comadre, né? E aí ela foi forçando, mesmo com ajuda, mesmo a gente colocando todo o peso no corpo, ela tinha uma parte de esforço dela. Até que chegou um ponto que começou a passar muito mal, ter muita dor. Não conseguia nem levantar da cama. E eles tiveram que finalmente colocar a sonda, né? Depois não, e eles só colocaram depois de um dia que você saiu. Na verdade, eu tinha ficado algum momento sozinha, né? Porque eu, graças a Deus, essa foi uma bênção muito grande. Desde o primeiro dia, não poderia ficar com companhia, porque só podia ficar só menores de 18 anos, que tinha que ficar com acompanhante. Era uma enfermaria feminina e tinha uma outra pessoa, não poderia ficar homem. Só que no primeiro dia já deixaram a minha mãe ficar, e depois, com o passar do tempo, a outra pessoa foi embora e a gente conversou. E eles deixaram o Isaac ficar durante todo o tempo lá e a gente nem pagou nada mais por isso. A gente achou isso um milagre, né? Foi um milagre, porque se pudesse ia ter que pagar, acho mas que não podia. 150 por noite, né? E aí, pô, as duas coisas foram vencidas, Deus nos abençoou e eu pude ficar ali praticamente todas as noites desde o início com ela. A primeira noite não, e algumas que eu precisava estudar de noite, eu não consegui ficar, mas aí a mãe dela ficava, ela não ficava sozinha. E a maior parte do tempo a gente tinha amigos ou tinha familiares, né, que estavam lá. Mas e isso em me alguns ajudou pequenos... muito, né, psicologicamente. Como eu sentia muita dor, era incrível. Quando chegava alguém pra ficar comigo, pra conversar, a dor amenizava. Né? Quando Isaac chegava, então, a dor quase que ia embora. Então era para você ver como o nosso emocional, ele tá muito ligado com as nossas dores, né? Com os nossos problemas de saúde. Se o nosso emocional não tá bem, as coisas ficam muito piores com até certeza. do que o que deveria estar. Né? E teve um dia que eu tava sozinha, uma tarde, e eu já tava passando muito mal, com muita dor, e eu não conseguia chamar ninguém, não conseguia me levantar da cama pra chamar ninguém. E aí eu comecei a chorar e me engasguei. No que eu me engasguei, eu não conseguia respirar direito. E quando o Isaac chegou, eu tava lá já roxa, quase morrendo. E isso também foi um outro milagre, que nesse dia me liberaram completamente fora do horário, né? Só pra vocês terem ideia, pra quem conhece o Rio de Janeiro, eu tava fazendo 10 matérias na faculdade, penúltimo período da faculdade. Eu morava em Jacarepaguá, a Gleice estava internada no centro, eu trabalhava no Vidigal e eu estudava no Rio Comprido. Então assim, eu tinha que fazer isso durante o dia, todo dia, pra dormir no centro de noite. E nesse dia me liberaram mais cedo do emprego e eu consegui ir pro hospital. Quando eu cheguei lá, eu tava passando por isso. Então mais uma bênção, mais um cuidado de Deus. Porque se eu não tivesse chegado ali, a gente não sabia o que poderia ter acontecido. Sim, né? Foi aí que a gente conseguiu, né, com muita luta, colocar a sonda para que eu não levantasse mais. A gente ainda tinha que descobrir o que era, tava demorando muito para mandar em profissional, fazer exame. Tinha muitos exames que tinham que ser feitos. A gente tem um problema na cabeça,
aí tem um outro problema na perna que a gente não sequer sabe o que é, né? A gente tinha uma gatinha que estava em casa, que não tinha quem alimentasse, mas a gente teve os amigos que nem era o tempo todo perguntando o que a gente precisava. Eles iam lá, colocava comida para ela, brincava com ela, visitava. Uma amiga fez um Facebook pra gente, e isso foi muito bom pra mim, porque no período que eu tava no hospital, eu escrevia bastante nesse Facebook, porque é como se eu tivesse tirando o foco dos problemas que eu tava passando e escrevendo. Isso me fez muito bem. Então a gente começou a escrever bastante, a história ficou conhecida, né? Conhecida a ponto da gente saber que tinha pessoas orando em outros países, que tinham gente orando em Roraima, Amapá. A gente recebeu a foto de um monte de criança. Foi feita uma hashtag, né? Eu oro pela Gleice, e aí a gente recebeu a foto das crianças de um colégio adventista lá de Roraima. Isso, e com eles com a plaquinha dizendo que estavam orando por mim. Então, assim, foi muito carinho que a gente recebeu. E gente de tudo que é denominação, né? Sim. Pessoas sem religião também, Sim. que estavam ali. Tivemos casos de alguns ateus, inclusive, né? Que estavam acompanhando ali o Facebook e falaram, nossa, como a fé de vocês é bonita, isso tá me inspirando muito. O fato de você estar levando isso com tanta força. Mas a força não era nossa, né, gente? Óbvio Deus. que Sim. Deus, ele foi a primeira coisa que ele mostrou, né? Porque, humanamente falando, já era complicado viver essa rotina toda. E aí a gente inseriu o elemento psicológico. Pô, eu não sabia o que ia acontecer com a minha esposa, estava sofrendo. E não podia passar isso pra ela porque ela já estava com dor, né? Então eu tinha que ser forte pra ela e tinha que lidar com todas as outras coisas e as outras coisas que apareceram também depois, né? Nossa igreja também, todo sábado orando por a gente. Então, a gente percebeu aí a importância da oração coletiva, né? A importância da oração intercessória, porque isso trouxe muita força pra gente, força espiritual, força mental, né? E foi extremamente importante. Então, isso é uma lição aí para quem tem pessoas que estão passando por doença, por internação. Orem por essas pessoas e façam elas saberem que vocês estão orando, porque isso traz muito conforto. E se for possível também, né? Visitar hospitais, né? Tem pessoas que têm o dom de trazer sorrisos, de trazer alegria. E como que isso faz diferença, né? Sim. Porque foram poucos os momentos que você ficou ali, que nem daquela vez que eu cheguei que você não tinha ninguém, né? Foram poucos momentos que não tinha ninguém, sempre tinha alguém, né? Sempre tinha alguém. Eu lembro que podia ter 4 visitas. Teve um dia que tinha umas 20 pessoas dentro do meu quarto cantando. E o hospital todo ouvindo. E aí era engraçado que o pessoal do hospital, da recepção, falava assim, quando chega alguém aqui pra visitar, a gente já sai pra Gleice, porque eles já sabiam que todo dia tinha alguém visitando. Então, eles chegaram a falar pra gente que foi a pessoa que mais recebeu visita durante toda a história do hospital. Então, nossa, isso não tem preço, assim, me ajudou muito, né, no meu processo de cura, porque como eu falei, não é só, quando a gente está doente fisicamente, não é só o físico, né, o emocional também, ele bombeia que fala? Ele fica balançado, né, o meu tava tão balançado, tava quase caindo. A gente descobriu finalmente o que era, né, depois de vários exames, e o nome do que aconteceu, curiosamente, também tinha um aneurisma no nome, né? Era um pseudoaneurisma. Não é um aneurisma, é um pseudoaneurisma. Pseudo é porque é meio que um aneurisma falso, né? Um semi. É porque é como se a artéria, né, explicando assim de uma forma mais fácil para entender, é como se a artéria femoral, onde passou o catéter, tivesse ficado aberta, criou um coágulo gigante, né? Tinha 7 centímetros, se eu não me engano, né? E isso prendia também a circulação da perna. E tinha que ser tratado. Não tinha nada a ver com aneurisma, foi um exame, não era para ter acontecido isso, mas aconteceu. Aí eu tive que esquecer o aneurisma e focar no problema principal, né? Aqui uma dica até para nossa vida. Muitas vezes a gente tem muitos problemas e a gente quer resolver tudo de uma vez e não dá. Não dá. A gente tem que focar. Vou resolver isso aqui primeiro, depois a gente passa para a próxima etapa, né? Então a gente meio que esqueceu um pouquinho do aneurisma e fomos tentar resolver. Porque não tinha nem como não esquecer, né? Tinha um problemão ali. Tinha que fazer uma cirurgia. Outra cirurgia, né? Pra tirar esse troço da perna. E aí a gente tava com problemas no plano de saúde, né?
o plano de saúde estava passando por problemas administrativos e não queria liberar grandes cirurgias. Foi uma batalha judicial, né? Eu precisava ir até o plantão judiciário de noite. Além de todos os lugares que ele tinha que andar durante o dia, ele ainda tinha que dormir praticamente lá no plantão judiciário. Inclusive, sábados e domingos estando lá, né? E a gente conseguiu uma liminar que o plano de saúde era obrigado a liberar a cirurgia, porém ele não fazia a cirurgia. Ele era obrigado por justiça, mas não fazia. Foram dias e dias e dava alguma coisa errada pra não sair essa cirurgia. Enquanto isso, dor. Enquanto isso dor, né? Ainda tava com problema. E engordando pra caramba, né? Comida do hospital, só comendo o dia inteiro deitado. Nossa, eu saí que nem uma bolinha de lá. Por quê? Era Nescau de manhã, meio-dia, à noite, né? Pão francês com manteiga todo dia. Pão francês com manteiga, e você não tem o que fazer, o que você faz? Você come. Tudo que vinha, eu comia. E um prato imenso, eu comia tudo. Fora as coisas clandestinas que as pessoas levavam. Isaac, ele ficava me levando chocolate, porque eu tava tristinha, aí ele falou, vou levar chocolate. Aí ele levava e eu escondia embaixo do meu travesseiro. Eu vou pedir pro editor cortar esse vídeo, porque eu sou nutricionista, eu não posso... Na época você ainda não era. Tem essa desculpa. É porque não deve levar comida de fora do hospital, gente. A pessoa tem que começar a comida de lá. A comida de lá já tava engordando ela, a gente tava levando mais ainda, né? Ela ficou com a cara bem redondinha assim quando a gente saiu. Eu tava num quarto, só tinha uma janelinha. E isso me incomodava muito. Eu me sentia presa, me sentia fechada. Só que eu tinha que fazer muitos exames. Então muitas vezes eles vinham, me pegavam no quarto, me levavam pra ambulância pra ir pra um outro hospital. E eu lembro de um dia que tava chuviscando, tava um dia de sol, mas tava chuviscando. Me levaram na maca e aí eu senti as gotinhas de chuva caindo no céu. Eu pedi pra eles me deixarem ali um pouquinho, porque aquilo me emocionou muito. Como eu não percebia como era bom você poder olhar pro céu, você receber gotas de chuva. Quando tá com tudo muito bem, a gente não dá valor para essas coisas, para as coisas simples da vida. E naquele momento tudo que eu queria era poder sair do hospital para poder sentir isso. Momentos que eu comecei a valorizar muito mais as coisas simples da vida. A gente já tinha tentado de tudo para sair a cirurgia não saía, que eu entrei em desespero, assim, eu comecei a brigar com Deus, perguntando para ele por quê, como é que podia, eu tinha ter um plano de saúde, tudo tava dando errado, eu tava com dor e não saía. E aí eu disse que eu ia arrumar, não era nem pra estar ali, por que deu errado o meu exame. E aí eu liguei pro Isaac e disse que ia pegar minhas coisas e ir embora. A pessoa que não conseguia nem ao banheiro sem isso. Não, vou embora daqui. Falei pros enfermeiros, falei pra todo mundo que tava arrumando minhas coisas e tava indo embora. Lembra daquilo do orgulho que a gente falou no início, né? Então... Okay. Mas de certa forma ajudou a dar uma mexida neles, né? E eu tava tentando segurar esse tempo todo. Na verdade, a Gleice nem imaginava que eu também tava sofrendo. Eu o tempo todo tava muito sereno, muito bem, com a paz que Deus tava me dando, né? Mas é claro que nos momentos que eu tava sozinho, aquilo mexia muito, né? Nos trajetos de uma coisa... Porque minha vida tava muito agitada, mas nos trajetos de uma coisa para outra, né? Sim. Eram os momentos que eu conseguia pensar e realmente era muito difícil. E questionando Deus o tempo todo, né? Senhor, por que você está permitindo que aconteçam tantas coisas ao mesmo tempo num período que já está bem complicado? Sim. Já está difícil por si só, e aí uma doença, outra doença em cima, e hospital, por que isso tudo, né? Sim. E a gente sempre questiona. Eu liguei pro Isaac, falei que ia embora, tal, ele ficou lá desesperado, desligou o telefone, depois eu fui falar com Deus, dizer que não aguentava mais, eu orei, eu chorei, eu falei muita coisa para Deus. Enquanto isso, Isaac estava lá no hospital, no hotel, ele trabalhava no hotel. Tava passando pelo corredor. No hotel tem um monte de restaurante, né? Então fica parte de eventos, um monte de prato. Nesse hotel tinham 6 restaurantes. Então eu rodava tudo. Nesse dia foi um dia de muita angústia, porque ela já tinha me ligado muito angustiada, juntou com a angústia que eu tava sentindo. Eu tava perdendo a fé, né, de conseguir. Porque como é que pode ter uma liminar na justiça e nem assim a gente conseguia... A sensação que eu tinha era assim... Impotência. Eu tô fazendo tudo e nada acontece. Como é que pode as coisas darem tão errado comigo me esforçando tanto? Chegou um ponto que realmente era isso. Não tem mais o que fazer. Tava passando por esse corredor e tinha um papel em cima dos pratos, né? Uma coisa normal, né? Um guardanapo, podia ser qualquer coisa. E eu tava bem longe desses pratos, só que eu senti um negócio assim, não. O que tá escrito naquele papel? Se tem alguma coisa escrita, vai lá. E eu fui andando até o papel, e no papel tava escrito Salmos 41. Tava sem meu celular, Salmos 41. Voltei na sala para pegar meu celular para ver o que tava escrito. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ali eu tive certeza que Deus estava no controle de tudo. Porque em alguns momentos, mesmo a gente sabendo quem Deus é, a gente esquece. A gente perde essa noção de que é Ele que está no controle.
com guerras, com catástrofes, com qualquer coisa que acontece, a gente esquece. E eu tive certeza que ele estava no controle, eu tive certeza que era uma resposta. E aí eu me acabei de chorar, né? Me escondi dentro de um banheiro lá do hotel, fiquei chorando um tampão. Aí liguei pra Gleice pra contar. E aí aquilo serviu também pra acalmar ela. Eu falei, olha, Deus deu uma resposta, então ele tá no controle. Vamos esperar, né? E aí no dia seguinte a cirurgia saiu. No dia seguinte foi autorizado. A gente já tinha falado de algumas coisas que aconteceram que foram sobrenaturais, mas até então a gente não tinha essa dimensão de perceber claramente, né? Porque a gente estava muito angustiado. Sim. De permitir que ficasse no quarto junto com a Gleice. Essas pequenas coisas eram boas, a gente deixava a gente feliz, mas a gente ainda não entendia que era a ação direta de Deus, né? Aí quando aconteceu isso, a gente falou, não, pô, Deus realmente está no controle. Marcamos a cirurgia, né? Ficou acho que pro dia seguinte, né? Foi bem rápido. Eu lembro que eu estava bem apreensivo, né? Por quê? Normalmente, eu sou uma pessoa que tenta pensar o positivo das coisas. Eu tento pensar que as coisas vão dar certo, eu tento pensar pela parte boa. Só que num exame que não era pra acontecer nada, tinha acontecido um problema desse, né? Então, cirurgia. E eu comecei a ficar bem apreensivo. A máquina quebrou. A Gleice me chamou pra ter uma conversa um pouco mais séria. Era uma coisa que eu fiquei apavorada. E eu chorava copiosamente. Quando ele tirou a touca, jogou no chão e saiu. Eu decidi que eu ia ficar com aneurisma.